Capítulo 45, Conspiração, Parte 1. Durante a noite da lua nova, a silhueta de Gerald Wimbledon podia ser vista perto das muralhas da cidade de Greycastle. Depois que seus poucos meses de permanência em Hermes chegaram ao fim, ele finalmente estava de volta, ele pensou. A longa jornada o deixou totalmente exausto, mas ele ainda estava vigilante de seus arredores. Ele puxou o cavalo para parar e fez sinal para que seu ajudante perguntasse sobre a situação. Se tudo corresse como planejado, o Scholarsger deveria ter todos os guardas substituídos por guardas leais a Gerald. Quando o seu delegado deu o sinal, os guardas substituídos abaixaram a porta lateral da ponte levadiça. Gerald estava de olhos arregalados e estava olhando para frente, com medo de que os guardas ignorassem o sinal. A verdade é que ele não esperou muito tempo, mas para Gerald parecia que o tempo congelava e ele tinha que esperar para sempre. Quando seus olhos já doíam ao ponto de ruptura, ele finalmente viu um pequeno lampejo ao longe, duas piscadas curtas no fundo da parede, e depois 3 vezes acima da parede como resposta, sinalizando que tudo estava indo como planejado. Gerald teve que respirar fundo antes de dar às suas tropas o sinal para marchar para frente. Vendo isso, ele já acreditava estar apenas a um passo do trono. Gerald cavalgou ombro a ombro com seus assistentes pela porta lateral na parede. Atrás dele havia mais de 20 homens de sua cavalaria seguindo-o. Ninguém falava uma palavra, o único som que podia ser ouvido era puxar as rédeas para mover os cavalos lentamente para frente. As paredes da cidade foram construídas com pedras da montanha do dragão caído. Sob a iluminação das tochas, as pedras marrons e vermelho escuras faziam com que a parede parecesse transbordar de sangue. A parede inteira tinha 6 metros de largura e, durante a construção da maior muralha do mundo naquela época, mais de 1000 operários, pedreiros e escravos precisavam morrer. Na mente das pessoas, esta cidade era conhecida como uma fortaleza inexpugnável, mas agora Gerald e seus homens atravessavam facilmente as muralhas, conquistando a cidade com unidades de dentro. De alguma forma, ele tinha que pensar na nova cidade santa da igreja. Suas paredes mais ambiciosas e absolutamente inexpugnáveis também cairiam devido à traição de dentro. Sua Alteza, eu já esperei muito tempo por você aqui. Gerald podia ouvir a voz de Ansger através dos portões. Lá, o estudioso já estava esperando por ele com uma pequena tropa. Vendo Gerald aparecer, Ansger rapidamente desmontou e se abaixou para se curvar. Gerald afastou seus pensamentos distraídos. Ele estava provavelmente muito excitado, tornando impossível para ele conter suas emoções, mas ele deixou sua imaginação correr solta. Você fez bem. Você também substituiu todos os guardas do palácio. Eu estava indo, mas um problema inesperado apareceu no plano. Seu cavaleiro de prata, que já havia concordado em ajudar, foi inesperadamente transferido para a saída sua há 3 dias. Até agora, não tivemos tempo de trocar os novos guardas com nossos guardas. Gerald franziu a testa. Isso significava que ele não poderia levar 20 soldados com ele para o palácio. O próprio Gerald não seria impedido, mas os guardas nunca deixariam tantas pessoas armadas entrarem no Palácio Real. Deixe passar, dividir a equipe em 2 partes e vir comigo para a porta do palácio. Mantenha a porta sob boa guarda e não deixe ninguém de fora me atrapalhar no caminho. Ele hesitou por um momento para se decidir. Embora o plano tivesse mudado, a situação ainda estava sob seu controle. Naturalmente, à noite, guardas ficavam do lado de fora do quarto de seu pai, mas enquanto alguém pudesse distraí-los por um momento, ele certamente os cortaria com sua espada. Dentro da cidade, tudo parecia o mesmo de quando ele foi embora. Embora ele estivesse andando pela cidade à noite, ele ainda era capaz de reconhecer todas as ruas. Este era o seu território, não existia nenhuma dúvida. Todos pularam dos cavalos e marcharam rapidamente em direção ao palácio. Quando chegaram à porta, seus mais de 20 soldados se espalharam de acordo com o novo plano, espreitando do lado de fora do palácio.
Era exatamente como Ansger dissera, exceto que os guardas ficaram surpresos em saber por que o príncipe queria falar com o rei tão tarde da noite. No entanto, depois de ouvir o blefe de Gerald sobre ter que discutir assuntos importantes, eles diretamente abriram a porta e o deixaram entrar. Afinal, ele era o filho mais velho do rei e o primeiro herdeiro do trono. Ansger e Gerald foram juntos pelo jardim e pelos corredores do palácio. Na frente do palácio era a residência de Wimbledon III. Ansger levantou a tocha e acenou de um lado para o outro. E depois disso, um guarda apareceu das sombras e se ajoelhou, implorando: Sua Alteza, por favor, venha comigo. Gerald ficou irritado, cheirou sangue. Ansger não disse que eles haviam substituído todos os guardas do palácio. Ele olhou através das sombras das chamas e teve uma boa visão do homem. Ele era de fato uma pessoa familiar, um cavaleiro que apoiou Gerald na luta pelo trono. Isso deu a ele um pouco de paz de espírito. O que aconteceu? Alguém entrou no castelo. Aconteceu no início da noite, Sua Alteza Real. Sua Majestade havia convocado uma empregada para esta noite, mas ela veio exatamente no momento da troca dos guardas. O outro respondeu: Por favor, tenha certeza de que lidamos bem com a situação. Ele convocou uma empregada? Seu pai não tocava em uma mulher há muito tempo, desde a morte de sua mãe. Gerald ficou um pouco surpreso, mas agora não tinha tempo para se envolver em um assunto tão trivial. Então, ele balançou a cabeça e não disse mais nada sobre isso, e em vez disso entrou no castelo, seguido por seus guardas. Mesmo com os olhos fechados, Gerald pôde encontrar o caminho pelo castelo. Ele viveu aqui por mais de 20 anos. Onde havia uma passagem secreta, onde havia uma porta secreta, tudo estava claro para ele. No entanto, o objetivo desta viagem foi convencer seu pai a trilhar o trono para ele sem derramamento de sangue. Então entrar sorrateiramente no palácio não tinha sentido, ele tinha que se livrar dos guardas estacionados do lado de fora do quarto de seu pai. Então, ele poderia deixar seu pai entender completamente sua situação, para que pudessem se sentar e conversar seriamente sobre a propriedade do direito à herança. Se ele não pudesse convencê-lo, Gerald Wimbledon respirou fundo e deu um sinal para seus seguidores pararem, depois tirou sua grande espada e a pegou em suas mãos. No final do corredor havia uma porta de bronze, que era a única entrada do palácio. A porta do quarto ficava no final do corredor atrás da porta de bronze. Normalmente 2 ou 3 guardas estariam estacionados aqui, mas esta seria a primeira vez na história do palácio que a entrada do quarto do rei estaria desprotegida. Gerald primeiro abriu a porta apenas o suficiente para uma pequena fenda, então ele deslizou para o lado do ombro, entrando rapidamente na sala e assumindo uma posição de batalha com sua espada, mas dentro da sala estava totalmente quieto, e não havia ninguém falando. Ao mesmo tempo, um cheiro intenso de sangue entrou em seu nariz. O pensamento de premonição passou por sua mente. Então, ele correu diretamente para os aposentos de seu pai. Lá, Gerald viu uma cena impressionante. Seu pai, Wimbledon III, estava sentado em sua cama, usando apenas a camisola e a parte superior do corpo apoiada em um travesseiro. Sua túnica estava aberta, e em seu peito preso o punho de uma espada. O sangue escorria por sua barriga e encharcava a colcha. De pé ao lado de seu pai, na verdade, era seu irmão, Timothy Wimbledon. Como isso é possível? Gerald ficou no lugar, totalmente assustado. Assim como você, irmão, Timothy suspirou, eu realmente não queria fazer isso. Ele bateu palmas e um grande número de soldados blindados entraram rapidamente na sala, cercando Gerald. Esse era um jogo de xadrez, e eu queria terminar de acordo com as regras. Irmão, você sabe por que eu não pude? Se você tem que culpar alguém, culpe terceira irmã. Desde o começo ela não pretendia seguir as regras, mas é claro, você fez. Caso contrário, por que você correria de volta para a cidade do rei depois de ouvir a previsão de Solanger? Sério, se você não viesse, eu realmente estaria desamparado. Ansger.
Gerald rangeu os dentes e olhou para Ansger, enfurecido. Por medo, Scholaranger recuou. Enquanto levantava as mãos, ele disse: Eu não menti para você quando disse a estrela do Apocalipse começou a chegar. Ele metaforicamente caça a todos que se afastaram do caminho certo, mas também tem o significado de queda. Gerald agora totalmente compreendido. Desde o começo, ele havia caído em uma armadilha bem projetada. O cheiro de sangue na frente do castelo provavelmente não foi deixado por uma empregada, mas em vez disso foi seu cavaleiro de prata que foi removido em vez de transferido como eles haviam dito. No entanto, seu maior ponto de desespero foi que Scholaranger, que cuidara dele por mais de uma década e o ensinara a ler e escrever, escolhera o segundo príncipe no final, assim como seu pai. Timothy Wimbledon, ele era um filho como o próprio Gerald, mas só Timothy conseguiu toda a atenção de seu pai. Ele pegou o melhor território alocado para ele, então foi totalmente inesperado que ele seria o primeiro a atacar primeiro. Você é o diabo do inferno. Por um breve momento, a raiva brilhou nos olhos de Timothy, mas logo desapareceu. Você realmente acha isso? Querido irmão, se você fosse incapaz de mudar a escolha de nosso pai, você realmente pretende parar por aí e voltar. Não se engane.